fogo no parquinho, literalmente, porque a Casa do Dragão está pegando fogo nesse terceiro episódio. Eu pude assistir antes da estreia e vim fazer aqui a minha análise completa, cheia de spoilers. E é por isso que eu guardei esse vídeo para soltá-lo logo depois da exibição do episódio, porque obviamente que eu queria muito que todo mundo assistisse o episódio para então a gente poder conversar. Então tava aqui segurando a minha ansiedade, mas agora a gente vai falar sobre esse episódio. Então já vem comigo, porque o nosso papo vai ser caliente, porque temos dragão aqui, ó, rufando o gongo em todo mundo. Meus amores, sejam bem-vindos, aqui é a Rafa Gomes. Estou super feliz de falar com vocês sobre o terceiro episódio de A Casa do Dragão, intitulado O Segundo do Seu Nome. Mas antes da gente partir pro nosso papo, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito. Lembra, ative as notificações também, isso é importante, porque se você não ativar as notificações, você não vai receber as novidades. E também, é claro, lá nas redes sociais eu te espero, porque o nosso papo continua por lá. A gente tá falando sobre tudo, tô mostrando os bastidores. Me acompanha lá no Instagram, porque semana que vem teremos surpresa, tá? Mas tudo vai começar primeiro lá no Insta e no TikTok, tá bom? Lembrando aqui que a gente tá falando de análise de série. E análise de série, a regra é clara. Se você deixar um comentário nesse vídeo de análise, no próximo vídeo de análise do quarto episódio de A Casa do Dragão, o seu comentário vai ser estampado aqui na tela. Eu vou ler o seu comentário, então não deixe de participar. Já deixa o seu comentário aqui nesse vídeo, porque na semana que vem eu cito seu nome e boto seu comentário aqui na tela, beleza? Agora vamos falar sobre esse terceiro episódio, que foi sensacional e começou pesado. Olha só, para início de conversa, a gente tem que falar que tivemos um outro salto temporal. A gente tá no terceiro capítulo, gente, e a série A Casa do Dragão já avançou mais de 3 anos, na verdade avançou exatos 3 anos, porque aqui o Rei Viserys está casado com a Alicent, que deu a ele um herdeiro, deu a ele um filho chamado Aegon, que tá comemorando o seu segundo aniversário aqui nesse episódio. E ela também tá grávida de outro filho. Mas antes da gente partir pra esse rolê que tá casos de família, chama a Márcia Goldschmidt, porque a gente vai conversar sobre casos de família daqui a pouco. Mas antes disso, olha só, aquela aliança entre o Daemon e o Lord Corlys tá meio complicada, porque eles decidiram bater de frente com o Crab Feeder e o seu exército de piratas malucos, que tá colocando um monte de caranguejo pra comer os soldados, tanto do Corlys como também do Daemon. E a situação tá muito feia, porque eles estão perdendo a guerra. O Crab Feeder tá mandando ver, tá matando muita gente, e logo no início do episódio, o Daemon chega com o seu dragão, começa a atacar fogo em tudo. A gente tem a expectativa de que ele vai reinar no meio daquela batalha, mas ele acaba recebendo uma baita flechada flamejante, e aí é claro que ele recua e volta pro seu acampamento. Agora, partindo pros nossos casos de família, a Rhaenyra não tá nada feliz com o casamento da Alicent com o seu pai. Elas eram melhores amigas, mas desde que a união foi anunciada lá no episódio anterior, a gente já percebeu que ela ficou pistola. Passaram-se 3 anos e as duas ainda não conseguiram se reconciliar. A Alicent tá tentando se aproximar dela, Viserys está tentando resolver as coisas com a sua filha, mas a Rhaenyra está rebelde, não quer saber de nada e nem de ninguém. E isso vai se tornar um grande problema nesse episódio, porque a gente começa a ver um lado um pouco pior do Viserys ganhando vida. E falando ainda em casos de família, gente, com toda a confusão do Daemon, do Lord Corlys e o Crab Feeder e seu exército, é claro que o Viserys foi pressionado para poder ajudá-los, mandando uma frota pelo menos ali para dar um suporte, porque eles estavam perdendo a guerra. Mas o Viserys lavou as suas mãos, disse que não vai se meter com confusão nenhuma, porque tanto o Daemon quanto o Lord Corlys agiram por debaixo dos panos, ou seja, agiram sem o consentimento do rei, então eles que lutem, eles que se virem. Exatamente isso. E aqui a gente tá celebrando o segundo aniversário do segundo do seu nome e possível herdeiro do Trono de Ferro, Aegon. Pois é, ele fez 2 anos de idade, Rhaenyra não consegue se conectar muito com ele, e isso vai acabar gerando mais um problema familiar ali. Por quê? Agora existe uma grande questão. Viserys finalmente conseguiu seu filho homem, então teoricamente o pequeno Aegon seria o próximo na linha de sucessão ao Trono de Ferro, certo? Errado, porque não podemos nos esquecer que Viserys prometeu o Trono de Ferro para a filha dele, a Rhaenyra, e fez ainda todo mundo ali, ó, desde a galera da muralha, todos os outros reinos se curvarem a ela, e principalmente se curvarem aos anseios da coroa, nesse caso, ao rei Viserys. Então a situação tá muito complicada, porque agora ele tem um impasse.
Ele finalmente tem um herdeiro homem, o que torna a sucessão algo óbvio diante da comunidade lá de Porto Real. Mas ele fez uma promessa para sua filha e ainda fez isso publicamente diante do seu povo e diante dos seus súditos, inclusive os outros chefes das outras casas. Então é claro que pega mal se ele voltar atrás. Só que por estarmos falando de uma época em que as mulheres não ocupavam cargos de importância, principalmente governamentais, então a galera, as outras casas, estão esperando que o Aegon se torne o herdeiro. E aí o Viserys está nessa sinuca de bico. De um lado, ele tem a filha dele que tá super triste, porque ela tem certeza que ele vai arrancar ela do trono. E por outro lado, o Viserys está aqui tentando lidar com seus conselheiros que estão pressionando ele, à medida que ele também tá tentando honrar a sua palavra com a Rhaenyra. E o que a gente percebe aqui no aniversário de 2 anos é um lado bem Robert Baratheon, lá de Game of Thrones. Se você não se lembra, o Robert Baratheon, ele era um beberrão, ele vivia enchendo a cara, comendo pra caramba, era um rei que tava pouco se lixando pra tudo, ele só queria o dele. E aqui, o Viserys, ele começou a mostrar um pouquinho disso. Ele não chegou no ponto de Robert Baratheon, graças a Deus não, mas ele tá cansado. A gente vê que 3 anos se passaram, a relação dele com a sua filha ficou de mal a pior, e ele não tá conseguindo controlá-la, e ela acaba sendo vista como uma rebelde por toda a comunidade. Isso faz com que ele pareça mal, como um rei que não dá conta de cuidar da sua própria casa. E diante disso, ele tá enchendo a cara no aniversário do 2º ano do Aegon, né, gente? O aniversário de 2 anos dele, enchendo a cara. A gente já percebe que ele tá um pouquinho mais gordo aqui também. O trabalho de maquiagem deu uma modificada, porque a gente começou a ver, ó, algumas entradinhas, a linha do cabelo dele foi recuada pra mostrar que ele perdeu um pouco de cabelo, e a gente percebe que ele está com um semblante mais cansado, porque ele tá tentando lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, à medida que ele tem essa bênção que foi receber o seu filho, o homem tão desejado, mas que no fim do dia acabou se tornando também um peão no meio de uma grande confusão familiar. E no meio disso tudo, a Rhaenyra ainda tá ali, ó, na mira de todo mundo. Tem um monte de gente atirando pra tentar casar com ela, e o Viserys, pra ver se ele dá uma controlada na sua filha, que já está de maior e que tecnicamente deveria estar casada, ele tá meio que, sei lá, pescando, tá? Jogando verde pra colher maduro, tá cantando a filha dele pra outras pessoas. E sabe quem que vai chegar nela? É aí que a gente chega num sobrenome muito conhecido pros fãs de Game of Thrones, família Lannister. Jason Lannister, um clássico Lannister, né? Loiro, bonito e mau caráter. Pois é, Jason Lannister chegou com tudo na Rhaenyra. Gente, é o tipo de coisa que não se faz. Naquela época já não se fazia e hoje não se faz também. Mas a gente sabe que tem boy que chega nas meninas e fala desse jeito lá nas baladas. Pois o Jason Lannister chegou nela, prometendo mundo e fundo, Castle Rock, você vai reinar comigo ali. Ofereceu um vinho, o vinho mais nobre da casa Lannister, produzido pela família, papapá. Ela achando que ela tava só trocando figurinha com ele, e de repente o cara já tá falando que assim, ó, porque eu vou criar um point pro seu dragão, porque quando você for minha esposa, né, quero que você tenha o seu point do dragão, o lugarzinho onde seu dragão vai ficar lá dormindo. E aí que ela sacou que o pai dela tava, ó, piu, 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 mandando pra todos os cantos pra ver se alguém queria casar com ela. Mas a Rhaenyra não quer se casar e ainda tá no meio desse dilema sobre o que vai ser da vida dela. Agora que ela tem um irmãozinho que é um homem, é claro que a cabeça dela tá meio que a prêmio, né, gente? Existe a grande possibilidade dela perder o trono. E Viserys tá no meio dessa confusão. Ele ainda não superou a morte da sua esposa. Em uma conversa com a Alicent, ele fala que ele ainda sente o peso disso e que ele ficou tão obcecado pela ideia de ter um filho homem que ele simplesmente negligenciou a sua esposa e fez com que ela falecesse para que ele tivesse esse filho homem. E no fim do dia ele acabou perdendo os dois e hoje a sua família tá totalmente rachada, né? Ele tá com a Alicent, mas os dois não conseguem ter um relacionamento com a Rhaenyra. Mas olha só, casos de família vão atingir um novo patamar agora de guerra. A gente tava falando lá no começo que o Daemon e o Lord Corlys estão tendo problemas com o Crab Feeder, né, gente? O Crab Feeder tá mandando ver lá na guerra, tá ganhando todas, e o Viserys acaba recebendo uma carta em que ele é solicitado, assim, pô, dá uma ajuda pro Lord
Corlys e pro seu irmão Daemon, porque eles estão perdendo a guerra, a situação tá feia, muitos soldados estão morrendo. No começo, Viserys pensa em recusar dar ajuda, mas a Alicent, como a voz da sabedoria, deu uma ideiazinha pra ele, pô, vai lá dar uma ajudada, e ele topou mandar algumas frotas. Pra isso, ele mandou uma outra carta para o Daemon, explicando a situação, dizendo que ele não quer que o Daemon sofra por ser seu irmão, ainda que eles estejam distantes um do outro. Ele se preocupa com o Daemon e quer ajudar, mandando 10 frotas. E aí, é claro, o que vocês acham? Daemon aceitou? No auge do seu orgulho, obviamente que ele não aceitou. E quando recebeu o recado na frente de todo o batalhão, ele ainda quis mostrar poder, foi lá, pegou o capacete dele e começou a esmurrar, gente, o mensageiro. Tadinho, o mensageiro não tinha nada a ver com essa confusão e quase morreu ali nas mãos do Daemon e do seu ego super inflado. Mas o que aconteceu depois disso? Depois disso a gente tem um dos momentos mais emblemáticos da série até o momento. A gente tá só no terceiro episódio, a gente já viu tanta coisa acontecer, né, gente? E aí o Daemon, pra provar o seu valor, principalmente porque ele acabou ficando constrangido ao receber a ideia de uma ajuda diante do seu batalhão e com o seu poder, a sua liderança ficando cada vez mais enfraquecida, ele pega um barquinho de nada, vai até o acampamento do Crab Feeder e do seu exército, finge uma rendição. A gente sabe que ele não vai se render, porque quando a gente já vê o ego dele se aflorando daquele jeito a ponto de quase matar o mensageiro do Viserys, é claro que fica bem nítido que ele não ia se render, né, gente? Mas ali naquele momento, quando ele está prestes a se render, ele vai lá, começa a matar todo mundo e também vai, ó, piu, 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 vai atirando pra tudo que é canto, começa a lutar assim, na garra mesmo, gente, vai na força do ódio, mas é claro que ele é só um contra uma pequena multidão, né? E aí, quando a gente acha que o jogo tá perdido e ele está prestes a morrer, o seu batalhão tá chegando logo atrás ali para cercar o exército de Crab Feeder e, é claro, iniciar uma bela de uma chacina. Por causa do YouTube, né, gente? Eu tô tentando controlar as minhas palavras aqui. Mas o barraco tava formado e aí a gente teve uma batalha épica digna de O Senhor dos Anéis. Enquanto eu tava assistindo aquela cena, vinha muito na minha cabeça as cenas de batalha de Senhor dos Anéis, e eu achei que o trabalho de direção ficou muito bem feito. É o terceiro episódio da série, a gente sabe que muitas coisas estão sendo mantidas em segredo, então a gente não tá naquele, a gente tá naquele hype de Game of Thrones, mas a gente não tem muitas informações. Então esse é um episódio que chega como uma grande surpresa, porque a gente já tem uma batalha que com certeza foi caríssima de ser executada, sendo entregue ali no terceiro capítulo. Mais uma vez a HBO abrindo a sua carteira e ó, pagando pra ver mesmo, entregando uma batalha sensacional. E no meio daquela confusão toda, o Daemon, ele vai honrar a sua própria imagem e decide ir atrás do Crab Feeder e mata o Crab Feeder. A gente não tem essa cena de tudo aquilo acontecendo, a gente só vê ele saindo de dentro da caverna todo ensanguentado. E no meio daquilo tudo a gente tem o final desse episódio. Não posso deixar de citar também que quando o exército chega para se juntar ao Daemon na batalha, é claro que o seu dragão também vem sendo montado pelo filho do Lord Corlys. Então, o circo tá armado e a gente teve aquele final de episódio que foi incrível. São os 15 minutos finais do terceiro capítulo que valeram por 1 hora inteira, gente, porque o nível de intensidade, a precisão na direção, as coreografias das cenas de batalha, tudo ficou incrível, ficou impecável. Eu fiquei muito feliz de ter assistido esse episódio antes da exibição oficial, me senti mais uma vez privilegiada e tô muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Agora eu quero saber o que vocês acharam desse episódio, o que vocês deduziram de tudo isso aí, o que vocês acharam? Gostaram desse capítulo? Quais são as suas expectativas? O Viserys já cantou a bola pra Rhaenyra que ela deve se casar, ainda deu liberdade pra ela escolher o seu cônjuge. Eu acho que ela vai acabar casando com o oficial da guarda, né, gente? A gente viu os dois ali se aproximando bastante nesse episódio. E desde o primeiro capítulo fica nítido que existe uma conexão ali, existe uma fagulha, uma tensão sexual e amorosa entre eles. Então eu tô na expectativa de que eles dois se transformem em um casal. Agora eu quero que vocês me digam, agora que o Daemon conseguiu vencer essa batalha, o seu nome volta a crescer. Ele começou o episódio enfraquecido, mas agora ele já tá mais forte.
quais são os próximos passos desse cara que tá sedento pelo Trono de Ferro. Contem tudo aqui pra mim o que vocês acharam. E é claro, não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no @Rafa Gomes, e no TikTok, no @Rafa Gomes C. E é isso. Beijos, até a próxima, tchau.